Fala pessoal, tá tendo um campeonato mundial totalmente integrado nesse ano, né? Então todas as disputas de mountain bike estão acontecendo lá ao longo de 2 semanas, se não me engano, lá em Valais, na Suíça. Então todas as categorias, downhill, XCO, XCC, e uma coisa muito legal que aconteceu é que o campeonato de maratona também vai ser disputado, foi disputado lá, né? Nesse bololô todo de todos os campeonatos mundiais. Uma coisa ruim é que a gente não fica assim, o campeonato mundial disso ainda vai ser mais para frente, vamos ver depois como é que vai ser. Acabou que ficou tudo embolado, mas uma coisa boa é que isso permite que os atletas do cross country se animem um pouco a competir a maratona, que aconteceu já, foi ontem, no sábado, né? Então, e uma notícia muito legal é que quem venceu foi a Kate Courtney, né? E por que isso é interessante? Por que eu estou fazendo esse vídeo? É legal porque a maratona vinha numa decrescente de perder importância comercial, de visibilidade ao longo de alguns anos, e isso não é legal de jeito nenhum, porque é uma puta de uma disciplina tão dura quanto cross country ou mais, né? É a disciplina que a galera, os amadores competem de verdade, né? Nenhum amador sai para fazer um rolezinho de XCO. Não, você vai para Perdidas, é uma maratoninha, você fica ali 2 horas, você não fica num circuito dando volta, né, igual no cross country. Então, se a gente pegar assim, a massa da galera que pedala, que sai para fazer um mountain bike no fim de semana, é maratona. E essa é uma modalidade que ficou um pouco esquecida porque saiu daquele critério olímpico, né? Não existe maratona de mountain bike nas Olimpíadas, não existe CM nas Olimpíadas, e já fazem muitos anos que pontos para maratona não contam nada nas Olimpíadas, né? Então não adianta você ganhar corridas de maratona aqui no Brasil, que isso não vai te classificar para Olimpíadas, e isso é uma pena, né? Isso não é legal. Se você parar para ver aos olhos do cross country, é óbvio que está correto, né? A gente tem que escolher nosso melhor atleta de cross country para ir lá representar na maratona. Mas é muito ruim a gente ver que acaba perdendo visibilidade. Os atletas aí das equipes Soul, TSW, Sense, Caloi, eles perdem o interesse deles de competirem na maratona porque fica aquele foco total no XCO, que é ele que é olímpico, ele é o que acaba tomando muito glamour ao longo dos anos, e aí a gente vai perdendo esse esporte, essa ramificação tão legal que é a maratona. Alguns anos atrás, a maratona tinha uma expressividade grande a ponto de, assim, né, na época que o Rubinho liderava, que o Rubinho era o grande campeão da elite, foi quando, eu lembro que foi a primeira aparição do Henrique Avancini, ele devia ter 17 anos, 18 anos de idade, estava competindo na Júnior. Eu lembro que o Avancini chegou em 2º lugar na maratona de Congonhas, da Copa Internacional. Aquela era a etapa mais importante do calendário do Brasil, era a etapa de XCM, e hoje a gente dá pouca importância para ela, né? E de um tempo para cá, a UCI, que eu tanto faço piada, tanto falo mal, a UCI vem de fato se comprometendo para colocar a maratona de volta num lugar que ela merece. E isso é muito bacana. Esse Mundial aí que teve essa semana mostra isso. E a Kate Courtney, que é uma atleta de expressividade no XCO, é muito legal ela ter vencido essa maratona. Ela mesma está muito feliz, ela mesma, né, tá tratando aquilo como uma das vitórias mais duras que ela teve na vida. Tem esse vídeo legal pra caramba, entre no perfil dela lá, Kate Courtney, vocês vão ver ela empurrando a bike na subida, e você vê como que tá empurrando, não é empurrando correndo, voado a milhão, é tipo empurrando e sofrendo. E isso é uma coisa muito louca que a gente tem que voltar a ver, né, nas transmissões, que a gente gosta de assistir. Isso é muito bacana. Então, eu fiquei feliz demais com essa vitória dela. No masculino, quem venceu foi o Keegan Swenson. Ele também é americano, mas legal que quem fez 3º lugar foi o Hector Leonardo Paes. Esse cara já venceu o Campeonato Mundial de Maratona algumas vezes, não foi só uma. No ano que o Henrique Avancini venceu, eu acho que ele também pegou pódio.
ele é um cara muito do caralho, é um cara que representa pra caramba a maratona. E tipo assim, a expressividade que o país merece é tipo bizarra, é tipo do Flückiger, né? Que a gente conhece pra caramba o nome, a gente vê sempre na televisão, mas não, o Hector Paes, a gente acaba que só acompanha a vida dele ali uma vez por ano no Campeonato Mundial de Maratona, e isso se ele ficar entre os 3 primeiros, senão a gente acaba nem vendo. É óbvio que é um esporte mais difícil, né? Mais complexo, é muito mais difícil fazer a transmissão de uma maratona, né? Agora que a gente está começando a ter tecnologia suficiente para isso, e mesmo assim ainda não é uma coisa, a gente ainda não vê transmissões boas de maratona, até mesmo Cape Epic, Brasil Ride, né? Se é que dá para chamar de maratona, né? Porque é ultramaratona, é stage race. Stage race é uma coisa bem diferente de um campeonato mundial de maratona, que é o que a gente está falando aqui, né? Mas meu ponto aqui é, eu tenho uma saudade muito grande daquele tempo que você chegava numa corrida de maratona e toda a elite brasileira estava alinhada lá, da mesma forma que cross country, né? O Rubinho, que era o grande campeão de Araxá todo ano, ele estava lá na ponta da maratona, e era interessante como que às vezes as posições se trocavam, né? De cross country para maratona, mas os mesmos atletas que largavam em um, largavam no outro. É uma pena que, apesar da UCI estar fazendo esse esforço todo, isso ainda não acontece, né? Não é bem assim que acontece nos dias de hoje. Nós tivemos aqui na elite, a Raíza Golão competiu, ficou em 28º lugar, muito bom, tá de parabéns a Raíza. A Ercília Narraro não completou, não sei o que houve. E o José Gabriel, ele competiu também e ficou em 50ª, posição de número 50. E o Luiz Miguel Honório parece que também não completou. Deve ser uma prova dura pra caramba. E olha os tempos aqui, ó. 6 horas para o campeão masculino. A feminina foi quanto? 7:10, Kate Courtney. Acredito que pelo tempo aí tenha sido o mesmo percurso. E para atleta de número 53, ela completou em 11 horas. Vamos ver do masculino, quanto que foi? 9 horas e 16 minutos, um canadense. Posição de número 95, ou seja, 95 atletas completaram a prova. O último entre eles foi 9:16 e o primeiro foi 6 horas. 3 horas e 15 minutos de diferença do campeão para o último. Isso nós estamos falando de elite. Isso é muito louco, velho. É uma prova duríssima, é uma prova muito maluca. É legal pra caramba acompanhar isso. E tomara que a maratona continue crescendo assim. Tomara que a UCI, ano a ano, vá criando assim, artifícios para tornar, que seja por proximidade geográfica mesmo, para a maratona estar bem posicionada, numa data legal, para os atletas quererem se inscrever lá. Afinal, pensa só, né? A gente nunca viu o Nino Schutter querer competir uma prova dessa, não que eu me lembre, tá? Pode ser que ele tenha ido, mas ele se restringe ali no máximo a um Cape Epic, né? Na temporada dele, a única coisa diferente de cross country puro que ele faz. E seria legal pra caramba a gente ter esses caras de volta pra maratona, né? Na época um pouco mais antiga, ou bem mais antiga que do Nino Schutter, o cross country e a maratona era uma coisa um pouco mais parecida, né? Cross country não tinha 1h10 de duração, tinha 2h30, 3 horas de duração. Cross country era isso. Mas é esse o recado. Queria convidar todo mundo a acompanhar mais as provas de maratona. Outra coisa interessante que a UCI fez foi dar mais ênfase ou criar a Copa do Mundo de maratona, ainda com uma expressividade baixa, etc. Mas já é um caminho ali para a gente não lembrar dela somente uma vez por ano. E esse é o recado que eu queria dar. Vamos dar uma olhada nesses dados. Aqui, ó, o Andrei Sink ficou em 8º lugar na maratona. Ele que é um cara muito explosivo, muito forte, né? Estou aqui com os resultados na minha frente. Teve mais gente importante, quero dizer, importante no sentido de conhecidos do cross country, que é o esporte mais popular ali no meio das disciplinas do XC, né? Cross country olímpico e cross country maratona. Esses caras do olímpico vieram mais dessa vez para esse campeonato mundial de maratona, e esse é o recado que eu queria dar. Valeu demais, grande abraço.